Eu estava vendo esses dias um vídeo do Raia dos Santos, eu não sei se vocês conhecem, o grande sociólogo brasileiro, enfim. E ele diz uma coisa muito interessante, cara, e que eu queria fazer uma análise mais profunda aqui, então esse vai ser um dos vídeos, um vídeo mais chato, digamos assim, se tu tem interesse em perceber como que a gente viu uma queda dos diplomas, o futuro do trabalho profissional, que ele vai dizer que é o trabalho braçal, ele vem de marketing digital, mas ele diz, pessoal, não, o futuro é o trabalho braçal, vai virar torneiro mecânico, vai virar eletricista, encanador, caminhoneiro na Europa, primeiros países de primeiro mundo, querendo ou não, que lá tu vai ganhar muito dinheiro. E de fato, isso não precisa ter muito mais do que 2 neurônios para perceber que nesses países a gente vê uma mão de obra muito escassa nessas coisas que envolvem trabalho braçal, querendo ou não. Mas eu me perguntei o seguinte, cara, qual é o desenvolvimento para isso? Porque outra coisa que a gente percebe existe algo de sexy hoje em dia no trabalho braçal, querendo ou não. A gente vejo isso na clínica, vejo isso acontecendo tem algo de aquela coisa, né? O bombeiro sexy, sei lá, a mulher que traiu o cara com o motorista de Uber. O motorista de Uber é difícil, né? Brabo. Mas, enfim, com o chofer. Com algumas coisas que envolvem o trabalho braçal. Tem algo, ou até entre os homens, né? Algo da masculinidade sendo enfatizada porque o cara sabe trocar um chuveiro. Às vezes o cara até se sente mais homem, sabe trocar uma tomada. Ou às vezes é até um xingamento lá do homem, né? O cara não sabe nem trocar uma tomada de casa, né? Ou se o cara sabe alguma coisa de mecânica do carro, nossa, tem algo de sexy ali. Muitas mulheres trazem isso, né? E até entre os homens chega a ganhar um certo status. Olha que legal, então, a gente vê algo de símbolo de poder, de simbólica, de atração, de hierarquia de dominância e até um desenvolvimento econômico profissional importante aqui. E eu falei, cara, esse nosso amigão aqui, ele não tá louco, cara. Tem um fundamento isso aqui, a gente precisa fazer uma análise. Eu pensei, cara, vou fazer um vídeo um pouco mais analisando isso aqui. Eu sou psicólogo, tá? Meu nome é Diego Moreira, eu sou psicólogo e eu, sei lá, decidi fazer uma análise histórica, cultural, psicológica, sociológica de como a gente chega na ascensão aqui do trabalho braçal, porque nós estamos numa crise civilizacional. E quando nós estamos numa crise civilizacional, a ordem, a paz já não é uma coisa rotineira, está tudo meio que em xeque. A casta dominante, que é a casta dos burocratas, dos juristas, etc., está em xeque isso aqui. Ninguém mais acredita tanto no Estado, ninguém mais acredita tanto em quem passa as leis, ninguém mais bota tanto fé em quem comanda o mundo através de uma caneta. E numa crise civilizacional, a gente vê o mundo precisando mais de pessoas que têm força. É poder coercitivo e não de canetaço, né? Entre uma caneta e o braço, né? E o fogo, aqui o fogo ganha. E tem algo disso aqui também na ascensão do trabalho braçal, e isso aqui eu quero falar contigo no vídeo hoje. Vai ser um vídeo um pouco mais complexo, então se tu tem menos de 2 neurônios, fecha esse vídeo agora. Se tu não quer saber como inclusive o trabalho braçal pode te tornar mais sexy, querendo ou não, fecha esse vídeo aqui também, não é para ti. A gente vai fazer um caminho histórico-cultural. O que eu acho importante, sei lá, deu vontade de falar disso aqui. Se tu gosta desse tipo de assunto, uma coisa um pouco mais profunda, eu sei que já não atrai tantas pessoas, não é um vídeo para dar tantas views assim, comenta aqui embaixo, te inscreve no canal, é importante, e já curte esse vídeo, tá? A gente sempre vê, pelo menos a partir dos estados absolutistas, com a França ali, sobretudo com os reis, uma apropriação da educação para que aqueles educados sirvam à casta dominante. Tá? Para quem era a educação, quando a gente vai lá, antes da burocracia moderna? A educação era uma coisa de clérigo, de padre, da igreja ou da nobreza. Tem que saber ler e escrever. Não tinha essa tara que a gente vê hoje em dia da educação enquanto algo para aprender um ofício. Você aprendia o ofício no ofício. Se meu pai é ferreiro, eu aprendo a mexer com o ferro com ele. Se meu pai é artesão, eu aprendo com ele a ser artesão. Eu aprendo fazendo. Era assim, né? Ou seja, você aprendia as coisas fazendo e vamos embora, né? Assim que as coisas eram. A educação clássica era muito mais ou
para uma formação de alma, digamos assim, né? Para eu ter uma apreensão melhor do mundo, etc., saber me localizar. Tinha muito da filosofia aqui no meio, saber ler, saber passar uma tradição adiante. Ou, para os nobres, né? Como gerir, como administrar o povo, como saber educar. A educação que me levava a, digamos assim, uma melhor expressão do que é ser homem, do que é ser humano. Formar um bom ser humano. A gente vê muito isso hoje como título de escolas que vão ser um pouco mais, tentar ser um pouco mais disruptiva, né? Não, nós formamos para a vida, nós formamos ser humano, quando na verdade está todo mundo formando para passar no Enem e ter uma profissão. Ainda é assim. Isso muda, né, com a ascensão do Estado moderno. Com a ascensão do Estado moderno, ali o Estado século XVII, se eu não me engano, mais ou menos, a gente vai vendo reis, querendo ou não, que estão agora precisando formar pessoas que saibam cobrar impostos, que saibam administrar as leis, formar exército. Então, nasce aqui uma camada de letrados, né, de pessoas a serviço do Estado. Ainda a gente não tem o Estado em si, né, mas era o Estado absolutista, está começando a se formar pessoas que precisam servir ao Estado. Que a gente vai ver culminar hoje com aquele grande desejo, com aquele grande prestígio que é o funcionalismo público, até pouco tempo atrás, né? Se a gente for pegar até os anos 90, mais ou menos, ser funcionário público era Disneylândia, né? Virou juiz, então, meu Deus do céu, o que é um juiz, senão esse que está no suprassumo do serviço ao Estado, a aplicação das leis, dessas normas, querendo ou não. Então, aqui na ascensão do Estado moderno, estados absolutistas, sobretudo, começa a aparecer isso. Olha, quem domina a lei, a escrita, começa a virar uma peça-chave no poder. Começa aqui, tá? Só que ainda a gente não está falando das credenciais, dos diplomas, sobretudo, porque no meio do caminho aparece a Revolução Francesa. A Revolução Francesa diz assim, beleza, agora não tem mais nobre pelo sangue, né, que tem sangue nobre, que tem sangue azul. O Estado cresce, né, vira uma coisa mais tecnocrata. Os juristas, né, os funcionários aqui, sobretudo do Estado, eles ganham uma maior dominância, uma maior relevância aqui. E aí começa os planos de escolas públicas estatais, sobretudo, né, onde a gente começa a querer formar bons cidadãos, bons funcionários, que na verdade é formar um bom funcionário, soldado, servente, obediente, querendo ou não, né? Daí vem o modelo de escola prussiano, né? Depois vai ser a escola como linha de montagem, a escola vira obrigatória, começa a ficar tudo enfileirado, eu tenho que alfabetizar, disciplinar, formar aqui, então isso se solidifica, né? Formar bons súditos, soldados, funcionários. É aqui que começa, tá? Logo após a Revolução Francesa. Então nasce essa educação de massa de modo utilitário, onde eu te educo para tu cumprir uma função. Nasce aqui, logo após a Revolução Francesa. Eu preciso de bons cidadãos, funcionários, soldados, serviçais, súditos, obedientes, que calam a boca. Bem o clipe lá do Another Brick in the Wall, tá? Só que, beleza, a gente vê uma ascensão disso aqui, que vai dar lugar ao processo de industrialização, querendo ou não. Começa a aparecer a universidade de massa. Todo mundo tem que ter um título. Aquele pós-guerra, né? Olha que interessante, esse é um dado importante. No pós-guerra, nós não temos mais um mundo, portanto, em que tem toda essa corrida armamentista e assim por diante, já não está mais tanto. Ou seja, precisava de gente de braço, de fábrica, querendo ou não, para estar lá, fazendo as coisas, fazendo ferrovia e assim por diante. Não. Pós-Segunda Guerra, a gente vê a ascensão do estado de bem-estar social. Isso a gente aprende no colégio, né? A vida fica um pouco mais mansa, né? Entra aquele welfare state, a gente vai ouvir assim também, né? Tudo fica um pouco mais tranquilo. Isso aqui é um dado importante. Tempos de paz, sabe aquele ditado, quer dizer, né? Tempos de paz geram homens fracos geram tempos difíceis geram homens fortes geram tempos fáceis, né? Ou de paz, querendo ou não. Então a indústria, somada a esse estado de bem-estar social, exige muitas pessoas técnicas, administradores. Por quê? Porque, cara, a gente está trabalhando, a gente está fazendo riqueza, a gente está tendo, tanto que é isso, né? No pós-guerra a gente vai ter uma ascensão da riqueza, né? Do desenvolvimento das coisas. Então a universidade, ela acaba se expandindo para formar profissionais do Estado e do mercado.
Agora a gente coroa, que é o que a gente vê hoje. Quer dizer, um pós isso, né? A gente vê isso hoje até, tem muitas pessoas com essa mentalidade ainda. Isso não funciona. Por quê? Aqui começa a se consolidar essa aristocracia do diploma. São os aristocratas do diploma. Ah, eu tenho diploma, então eu sou gente. Não, eu não tenho diploma, se eu não tenho credencial, eu não ocupo o topo. A educação como um todo é moldado por essa classe, tá bom? Só que olha que problema. A gente então acaba tendo uma hipertrofia dessa crise, dessa casta burocrática, né? Pessoas que servem ao Estado, etc., que quer ver o suprassumo acaba sendo um advogado, seu filho é advogado, né? A gente vê muito isso em Machado de Assis, é médico ou advogado. São duas classes que estão lá para servir a aristocracia burocrática. Esses sujeitos que estão no Estado, no Estado, né, passando o canetaço. Ser alguém na vida vira ter faculdade, passar num concurso, né, ter um cargo estável. É isso que a gente acaba vendo. Os pais começam a querer ter os seus filhos em algum cargo ligado à burocracia, especialmente se for ligado ao Estado. Esse é o funcionalismo público, né? A gente vê muito disso aqui hoje. Só que olha só, a máquina pública, ela acaba inchando, é isso que a gente vê hoje, né? E universitária também, né? Porque se eu preciso alimentar a máquina pública, eu preciso de mais pessoas capazes de administrar esse grande Estado, isso uma hora incha, isso fica hipertrofiado. E trabalho manual acaba sendo coisa de fracassado. As pessoas passam a ter vergonha de fazer um trabalho manual, eletricista, esse estigma ainda tem hoje. Só que olha que gozado, né? Acaba sendo muito estranho, porque hoje a gente vai ver uma série de engenheiros, de advogados indo trabalhar, sei lá, de Uber, né? Trabalhar de iFood, que, claro, é uma profissão honesta, sobretudo, mas muito pouco, uma barreira de entrada muito baixa e, portanto, pouco remunerada, né? Muito mal remunerada. E, por outro lado, a gente vê mãos de obras, trabalhos braçais mais, digamos, específicos, mais difíceis de ter que exigem um conhecimento, né? Ser eletricista, encanador, chaveiro, são coisas que exigem um pouco mais, às vezes ganhando muito mais do que esses sujeitos. Né? Sobretudo em países de primeiro mundo, se a gente for ver, né? Europa, Austrália, Oceania ali, né? A gente vê isso aqui inchando, né? Por quê? Porque todo mundo quer participar dessa classe dos credenciados, todo mundo quer participar disso aqui. Só que aí não dá. Muita gente com diploma, o diploma passa a não valer nada. Pouca gente acaba tendo lugar de prestígio, ou seja, a gente tem essa inflação dos títulos, querendo ou não. E aí o que acontece? Essa promessa do estude que tudo vai dar certo, ela começa a cair por terra. As pessoas começam a ir para a faculdade e começam a falhar. Começa a ver que assim, caraca, a educação como um todo entra em descrédito. A máquina pública entra em descrédito. A civilização ela está começando a ruir, já não existe mais, digamos, uma estabilidade civilizacional. Só que aí entra o trabalho braçal. Esse é o grande jogo, porque a base material ela nunca morre. A gente sempre acaba, ainda que esse culto ao diploma exista, a gente precisa de gente que construa, que plante, que conserte, que cuide. É tudo isso trabalho braçal. Sempre foi necessário. E nunca mais, ou seja, agora é uma questão de oferta e demanda, né? Ou seja, a demanda cada vez mais cresce e a oferta muito baixa. Então a gente vê uma ascensão disso aqui, do trabalho braçal, né? Saber essas coisas. Foi todo um processo de que sim, um desprezo, há um certo estigma no trabalho braçal. Por isso que tantas pessoas hoje, inclusive é o que até facilita, aqueles que não têm o preconceito e se permitem ir por esse lado, acabam ganhando muito dinheiro. Né? Porque não tem esse perguntar, trabalho braçal, coisa de pobre, coisa de chinelo. Coisa... Não, por quê? Porque a gente sempre precisa disso aqui. Tem uma escassez muito grande de mão de obra manual qualificada, querendo ou não. Décadas ouvindo, né? Não, se tu não estudar, tu vai ir pro batente, né? Tu vai pro braçal, como uma coisa muito ruim, né? Só que o resultado é isso, ninguém quer mais trabalho braçal. Bom, vamos lá. E aí, olha que bacana, né? Como é que a gente associa isso aqui à questão de masculinidade? Isso aqui é importante.
Durante um tempo, a gente vê esse ideal de homem bem-sucedido como um arquétipo de terninho, escritório, caneta, ar-condicionado, discurso e assim por diante, né? Ou seja, o corpo acaba sendo domesticado, a agressividade do sujeito muito anestesiada, né? Ou seja, o homem de terno, a gente vê aquela coisa anos 70 ali e tal, tu pode ver o Don Draper lá no Mad Men, por exemplo, né? Nossa, super, né? Ele é o pegador geral. Só que o homem moderno, esse arquétipo do homem moderno, de terno, ar-condicionado, etc., ele funciona muito bem em tempos de paz. Em tempos de paz e ordem. O advogado e assim por diante. Só que, quando a gente vê, quando tem uma ordem burocrática estável, só que a gente não vê mais isso no mundo inteiro. A ordem burocrática está em descrédito no mundo inteiro. O Estado está em descrédito no mundo inteiro. Por isso que a gente vê muitas insurgências mais à direita, anarquistas, sobretudo, aparecendo no mundo inteiro. E isso aqui, essa crise de segurança, portanto, porque o Estado é esse responsável por manter a segurança, e se o Estado está falhando, as pessoas começam a ir para onde? Para castas de guerreiros, né? Vai ser milícia, vai ser essas coisas, esses grupos paramilitares, sobretudo. As pessoas começam a procurar isso aqui, a percepção de caos, de violência, de corrupção, de insegurança, gera muito descrédito. Então, essa casta burocrática, ela não serve para nós mais. Por quê? Porque a gente está numa crise civilizacional, meu Deus do céu. Então a gente precisa de quê? De soldados. A gente precisa de homens com força, querendo ou não. Esses homens só da argumentação, da retórica, tá bom, em tempos de paz funciona. Esses homens com diploma, tudo bem, em tempos de paz funciona. Mas não parece que a gente está em tempos de paz. E a gente começa a ver um problema. Começa a ter uma ascensão desse homem que faz e protege. Sei lá, ele troca a tomada, ele arruma um carro, ele segura uma bronca, ele encara o risco. Olha como é gozado. Então, o desejo feminino, a gente pode dizer, ele acaba lendo esses sujeitos do trabalho braçal como uma competência encarnada, uma competência concreta, com uma capacidade de proteção mesmo. Porque se está uma crise lá na volta, não é o cara com diploma, não é o cara com uma canetinha que vai me proteger. Talvez ele me proteja contratando um cara de trabalho braçal. Aí a mulher vai lá e trai com esse cara. Porque aí não tem valores, né? A gente sabe o que é isso. Então, o ideal masculino ele acaba migrando do homem de caneta para o homem da ferramenta, para o homem do corpo, que se assemelha muito mais a um guerreiro. É ou não é assim? Então, quais são as subjetividades que ficam em choque nesse jogo? Ou seja, o homem burocrata, sou bom porque eu conheço as regras e sei argumentar. Eu tenho uma sensação de poder enquanto o mundo inteiro respeita o protocolo. Mas o que acontece? Enquanto a competência está centrada em normatividade, essas normas precisam estar sendo respeitadas para que eu tenha poder. Só que numa situação de ameaça, de loucura até, tanto que eu não sei lá, psicologia também vai ser uma profissão do futuro, porque tudo é loucura, a gente tem um colapso civilizacional, as pessoas ficam doidas também. E as normas não funcionam mais, as pessoas já não respeitam mais as leis até por causa da loucura, querendo ou não. Tem um colapso institucional, as normas já não são mais respeitadas. Ou seja, a eficácia concreta acaba aparecendo como um objeto de desejo, uma pessoa que lida com o peso, com o risco, com a dor, com a matéria mesmo, né? Ou seja, eu faço e o mundo muda. Porque se eu dou um canetaço e o mundo não muda, eu perdi o poder. Mas eu com meu braço eu faço, né? Só que acaba sendo muito mais significativo, querendo ou não. Então a gente acaba vendo que o prestígio ele acaba migrando da caneta para a força. Ou seja, por isso que nós vemos, não só a partir de uma visão econômica, mas a partir de uma visão histórica, o porquê que o trabalho braçal tem ascensão. Ou seja, isso aqui de algum modo sustenta essa ideia que o Rayan dos Santos ele traz de o trabalho braçal é do futuro. Sim, se a gente seguir numa crise civilizacional, onde a ordem e as normas elas são cada vez menos respeitadas, o braçal ele vai cada vez mais aparecendo. Não à toa, a gente vê essa ascensão das pessoas fazendo um êxodo rural, querendo ir para o campo, querendo trabalhar com vaquinha e ter o seu campo, e vídeos no YouTube, talvez tu consuma, né, de do it yourself, né, faça você mesmo, ou o cara que vai para o campo e fica lá serrando uma madeira e, nossa, que fenomenal isso aqui. Isso está acontecendo. Pelo padrão de consumo também a gente consegue analisar isso aqui. Então, fazendo um apanhado geral,
Estado moderno cresce, precisa de pessoas letradas. A gente nasce então aqui uma proto-burocracia, querendo ou não. A proto-burocracia captura a educação, transforma isso tudo numa escola de massa, utilitária, querendo ou não. Ou seja, eu educo para a pessoa fazer alguma coisa, querendo ou não. Com a industrialização e o estado de bem-estar social, a gente vê uma hipertrofia dessa aristocracia do diploma. Todo mundo quer ter um diploma. A cultura acaba empurrando todo mundo para o diploma. Para tu ser alguém, tu tem que ter um diploma, um desprezo pelo braçal. Então a gente vê essa massificação do ensino superior, e se está massificado já não vale nada, se todo mundo tem não vale nada, inflação dos diplomas, uma crise da promessa da escola, porque, ou seja, se eu estudei e eu não virei ninguém, ferrou, isso aqui não está mais funcionando. Crise das instituições, crise civilizacional, sensação de insegurança à nossa volta, cai em descrédito essa casta dos que possuem a caneta. Se cai em descrédito, ao mesmo tempo acompanha uma escassez da mão de obra manual, tem uma necessidade material permanente, porque a gente segue precisando de cuidado de plantação, de construção, a gente precisa disso aí ainda, vem uma revalorização do trabalho braçal. Quanto mais caótico o contexto que a gente está inserido, mais aumenta o valor daquela pessoa que domina o mundo material, que é um guerreiro, no final das contas, né? Assim como um espartano. Claro, hoje a gente não vê isso porque, inclusive, o exército, a polícia faz parte do Estado, mas se o Estado está em descrédito, esses que também estão em descrédito. O que sobra? Pessoas que têm o trabalho braçal, que têm força. O prestígio relativo do trabalho braçal sobe, passa a ser mais. A masculinidade volta, de algum modo, a ser valorizada dentro do corpo, da força. Por quê? Porque a agressividade antes, que era de passar um canetaço, de mandar prender, de fazer acontecer, não funciona mais porque as normas não são mais obedecidas. Então, a força coercitiva acaba aparecendo aqui. E não só por isso que a gente acaba vendo muitos homens em crise de masculinidade porque estão colocando as suas forças e o seu poder digamos, em ferramentas que funcionam muito bem num mundo altamente normativo, funcional, protocolar, quando na verdade a gente está num mundo de loucura, de crise civilizacional, onde a força realmente acaba sendo algo, um poder real, um poder de quem protege, um poder de quem faz. São as três formas de poder, né? Eu já falei por aqui, coercitivo, retórico e mercantil, de algum modo, né? Ou eu tenho a força e eu faço tu fazer o que eu quero porque eu quero que tu faça e eu vou te fazer, ou eu tenho uma coisa que tu quer, ou eu te convenço de que o que eu tenho é melhor. Em última análise, o mais poderoso é o poder de matar. Aqui, esse é o mais poderoso, querendo ou não. Então, quanto mais forte eu sou, portanto, isso vai se implicar no trabalho braçal, mais aumenta o meu prestígio, inclusive na dimensão da conjugalidade, do mundo romântico, do erótico aqui, o que vai trazer o desejo sexual também. Essa é a minha análise sobre por que o trabalho braçal vai ganhar corpo cada vez mais se as coisas continuarem indo de mal a pior a nível de civilização. Se tu gostou desse vídeo, eu sei que é um vídeo um pouco mais cansativo, comenta aqui embaixo, é importante. Eu gosto de fazer esses vídeos aqui, às vezes vocês pedem um pouco mais superficial, como alguns vídeos anteriores, mais mediano, não sei. Comenta aqui embaixo, interage, manda para alguém, sei lá, te inscreve no canal, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, não façam nada que eu não faria, até a próxima, tchau, tchau.